Existe um lugar dentro de nossas casas, onde nos conectamos com nossas raízes e a memória de nossos antepassados é guardada e celebrada todos os dias. Ela deixou de ser um móvel e se tornou um símbolo. Em algumas casas é grande, em outras pequena, redonda ou quadrada, servida com abundância ou com o que se pode. Através de cada prato, um gosto do passado, uma memória viva de quem somos, segredos das nossas avós em cada receita. Hoje, talvez com tantas distrações, nem todos nos damos conta que esse lugar está se perdendo e que cada vez mais se faz necessário recordar e preservar a nossa tradição na mesa. Quedas do Iguaçu é uma cidade pequena do interior, localizada no sudoeste do Paraná. Foi colonizada em sua maioria por poloneses e, com o passar dos anos, também recebeu um grande número de gaúchos de descendência italiana e alemã. A mistura cultural da Polônia, Itália, Alemanha, gaúcha e nativa criou algo singular nessa cidade, o quedense. Neste documentário, você vai conhecer uma parte autêntica da culinária caseira quedense que se originou desse mix de etnias, começando pela primeira refeição do dia, aquele bom e velho café da manhã. Mas não qualquer café da manhã. Os mais antigos falam que a primeira refeição do dia deve ser reforçada, e nela já se pode ver o banquete cultural. Uma diversidade de alimentos caseiros, como as bolachas de manteiga, um salame artesanal defumado, polenta com queijo da colônia, chimia da avó, conhecida como geleia, pão caseiro ou a famosa cuca. Cuca, receita de origem alemã que foi passada para a dona Genoefa Gregolin através da sua avó e mãe de descendência italiana. Desde criança, né? A mãe sempre fez as cucas para nós e sempre com o mesmo fermento, sempre a mãe foi aprendendo. Depois que fiquei adulta, eu comecei a fazer eu mesmo, né? Então, acostumei. E deve ser que ela aprendeu da mãe dela também, porque ela fazia muito bem as cucas e caprichava bastante naquelas cucas dela, bem gostosas. E daí agora eu continuo. Quanto eu posso, eu vou continuar fazendo. Ah, mas a mãe ia empurrando, você vai fazer o fermento, vai fazer. Então, desde nova, de uns 12 anos, eu já comecei a fazer. Nós fazíamos o fermento, ela ficava olhando e nós ia fazendo. Eu sempre morei com a nona, né, com a mãe do meu pai, daí ela também dava as dicas, a avó, né? E continuei, estou aqui, tentando ensinar meus netos. Eu começo o fermento, eu tenho sempre um começo de um fermento de batatinha, né, num vídeo. E daí eu bato uma batatinha, ponho umas 2 colheres de açúcar, coloco água, né, o fermento, coloco água, coloco açúcar e deixo crescer. Depois eu bato numa massinha mole dentro de uma bacia, deixo para outro dia amassar. E daí depois, quando eu faço fermento para depois bater molinho, eu tiro outra muda e deixo num vidro guardado. Até outra vez que eu faço. Tanto o pão que nem a cuca, né? A gente faz com o mesmo fermento. Daí amassa a cuca, deixa crescer um pouco na bacia e depois cilindre e daí deixa crescer nas formas, daí assa. Em cima faz a farofa, né? Uma farofa de açúcar com margarina e trigo. Depois de tantos anos fazendo cuca, para a receita da tradição da família da dona Genoefa, não existe segredo se quem estiver fazendo souber esperar. Bem simples, só a gente tem que estar esperando, né? Assim, é crescer, no outro dia amassar. É demorado, mas não é difícil. A programação dele assim é demorada, né? Começa de um dia, depois. Mas se o fermento está bom, a bacia já está cheia, então é sinal que o fermento está bom. Daí não tem segredo nenhum. É melhor do que o pão quase, né? Só que se tu coloca muito açúcar, ela pesa, já não cresce bem. Se é frio, elas não crescem muito bem. Mas é um trabalho maravilhoso, é uma coisa assim que a gente faz com prazer. Eu adoro de ver elas feitas e dar para os outros e vender. Mas é claro, com café é uma delícia. Café e nata de leite. Se existe alguma ritualística nos pratos típicos quedenses, podemos dizer que o mais tradicional de todos é o famoso churrasco de domingo, que não se tornou só um prato ou mais uma refeição, mas um momento para estar em família.
Seu Ivo Gregolin, neto de italiano e gaúcho nascido no Rio Grande do Sul, aprendeu a fazer churrasco de várias maneiras e nesse domingo, com a ajuda de seu filho, neto e genro, eles começaram a preparar a carne muito antes do café da manhã. O fogo, montado no sábado, foi aceso de madrugada. Antigamente tinha de fogo de chão, que nem tá aí. Ali eles inventaram, os gaúchos que inventaram esse churrasco de fogo de chão. Daí fica o espeto no meio e o fogo em roda. Eu aprendi pouco com meu pai. Na verdade, o meu avô vieram da Itália. E o meu pai era Emílio Gregolin. Eles vieram para cá e daí formaram as famílias ali, né? É 51 anos que eu estou no Paraná. No domingo, da vez a gente fazia um churrasco. E quando não tinha a carne, nós fazíamos A maioria era galinha caipira, né? Seu Ivo compartilha com a família as instruções para o churrasco que aprendeu a fazer desde criança. Nesse dia em especial, até mesmo o espeto foi preparado artesanalmente. O espeto é espeto de angico. Só que tem lá no Rio Grande, tinha aquele espeto que chamava cutia. Ele tem um cheirinho bom, aquele espeto. E é um espeto forte. Só que o de angico também dá. Que é lenha dura, né? E não é fácil dele queimar no meio do fogo lá. O fogo em roda, ele não queima. Assa a carne e ele fica bem tranquilo aí. Ela pode perder um pouco de suco, mas muito pouco, porque é assado com tempo, né? Aqui foi punhado, era 6h30. Foi punhado 6h30 da manhã. E vai até meio-dia, né? Pra ficar pronto. O churrasco pode ser a estrela do prato do quedense nos domingos, mas não é o único que traz consigo memórias da tradição. Daí que nem hoje vai sair o tortéi, a costela assada no fogo de chão. E o que mais? E a salada que vai ter, maionese, tem o pirogue. O pirogue é um prato de origem polonesa muito presente na mesa dos quedenses. E a receita tradicional desse prato típico vem sendo guardada há gerações pelas famílias que imigraram para a região. Como é o caso das que hoje fazem parte do Grupo de Poloneses, uma associação dedicada a manter a cultura e tradição dos antepassados da Polônia através da gastronomia e danças. Sou nascido em Queiroz do Iguaçu, já estou com 69 anos completo. Então eu lembro assim do tempo que não era município. No passar do tempo, daí os pioneiros, os que vieram do Rio Grande do Sul, então assim acho eu que estavam sentindo até uma saudade daquelas convivências que eles sempre traziam, a cultura deles. E quando começaram a desbravar aqui, não tinha por onde começar e como começar as danças e coisa, mas daí depois, já em 80 e no ano de 80, já começaram a se organizar. Aí sentiram a necessidade de formar um grupo polonês, onde começaram o grupo, onde existe até hoje, mesmo que hoje parece que já não tem aquela força igual como no começo, mas não tá deixando de existir. Sou filha de pioneiros poloneses. Meus avós maternos e paternos vieram da Polônia. Meus pais nasceram no Rio Grande, vieram jovenzinhos ainda para cá. E eu estou no grupo desde jovenzinha, quando iniciou com os pioneiros, depois um ano depois começou com os jovens, daí a gente começou a dançar e assim fomos mais envelhecendo e os pioneiros foram saindo e a gente assumiu no lugar deles. E agora estou atuando como presidente do grupo e sou formada em gastronomia, mas trabalho só para o grupo polonês ali. A gente usa bastante o sistema como a gente aprendeu dos nossos pais, nossos avós.
Então a gente usa bastante, que nem os pierogi, a gente aprendeu com eles e a gente foi se aperfeiçoando, isso fica melhor, assim fica melhor e hoje acho que nosso pierogi tem bastante prestígio. E que nem o gołąbki também, que hoje vamos servir, também um prato bem típico polonês. E a gente trabalha mais para o grupo, quando é festa do grupo, a gente trabalha mais com a comida típica. Hoje nós fizemos os gołąbki, né? Gołąbki, se for falar um gołąbek, seria uma pombinha, né? Traduzindo em português. Mas chamam em português, aí chamam de charuto, porque ele é enrolado, né? Ou trouxinha de repolho. E hoje ainda vamos fazer então nós estamos fazendo o pernil, né? O pernil também, ele é os poloneses gostam muito de carne suína, né? Então a gente aprendeu com os nossos pais comer, assim, usar os pratos da carne suína. E hoje nós estamos fazendo pernil. Eu desossei ele, fiz um recheio, coloquei o recheio, deixei marinando desde ontem, meio-dia, eu coloquei ele para marinar. O recheio eu fiz de mandioca, você faz o que você quiser, mas eu fiz de mandioca, vai bacon, vai salame, vai tempero verde, cebola. É uma comida meia forte, né? Mas ela é muito bom. Aí você recheia e você faz uma costura, né? Para o recheio não sair. Eu gosto de deixar assim, marinando de um dia para outro, para ele pegar, porque o pernil você sabe que ele é grosso, né? Então, por dentro a gente faz até uns cortes, então ele tem que marinar pelo menos 24 horas. Daí para assar é 6 horas. Você começa com fogo mais alto, depois você baixa fogo e você deixa ele aí dentro do papel laminado. A gente cobre com papel laminado, daí 1 hora antes descobre ele e ainda assa para ele dourar por cima. Eu aprendi, assim, como diz no simples, com a minha mãe. Só que a minha mãe fazia uns pierogi grandes, né? E daí no grupo a gente padronizou eles, né? E daí, mas eu aprendi mesmo com a minha mãe. Os que vieram da Polônia, porque lá na Polônia eles usam bastante pierogi, assim, não só de requeijão ou ricota, como também de repolho e tudo. Mas os nossos antepassados que vieram ali, eles faziam bastante de requeijão, porque antigamente não tinha assim, geladeira, e eles eram assim, pessoas sofridas, né? Então, a maioria eram colonos, né? Então, o que eles faziam do leite? Eles faziam requeijão e faziam os pierogi. E só que eu não lembro que ano, digamos que isso, mas desde que vieram, trouxeram-se aqui de lá e assim foi indo até os tempos de hoje. Para 1 quilo de farinha eu vou usar um ovo, uma colher de manteiga ou margarina, sal e água. Aí você tem que deixar chegar ao ponto, aí você trabalha a massa no cilindro depois até ela chegar no ponto de véu. Aí quando ela chegou no ponto de véu, aí você picha ela bem, e daí você coloca, você viu que nós colocamos numa tabuinha, porque no inox não dá, então daí você corta, nós já temos cortador próprio, né? Você corta elas um círculozinho assim, aí você recheia. O recheio é o quê? Requeijão, batatinha cozida, moída, é um purê de batata, né? Ovos, tempero verde, cebola refogada, mas não muito, né? Só dá aquele para ela ficar murchinha. E sal. Aí você também deixa ela num ponto de uma massa que ela não desmanche. Aí você recheia o pierogi, daí você fecha ele com a mão, não pode passar garfo. Não é costume passar garfo, tem que ser na mão mesmo. Aí você, que nem nós temos um tabuleiro próprio feito para os nossos freezer. Aí a gente vai colocando no tabuleiro, quando enche, coloca no freezer. E ele já tem espaço ali, daí vai colocando um em cima do outro. Aí você deixa até no outro dia, né? Quando ele congela, a gente separa eles em unidades. Digamos, nós pegamos o pacotinho de freezer e separamos tudo eles de 50 pierogi. Daí, quando vai cozinhar, você pega água
dá pra, né, não pode ser demais, você não pode pôr demais pirogue a gente coloca de 50, por isso que nós dividimos de 50. Você põe só sal e pode pôr óleo vegetal na água. Aí quando ela tá fervendo, você coloca um pacote com 50, aí eles caem para baixo, aí você tem que pegar uma colher de silicone, né? Aí você devagarinho pega ela de baixo, assim, porque eles podem, quando cai no fundo, eles podem grudar. Aí a gente desgruda eles e tampa e espera. Quando eles começam a subir, a água volta a ferver de novo, aí você deixa mais 3 minutos eles cozinhando, aí você tira eles né? E daí você coloca bacon, e daí para servir, aí você come com molho bechamel ou nata. Os poloneses geralmente usam nata, né? Eu gosto de nata, mas o molho bechamel também é bom. E daí se perdeu assim, né? Então, por exemplo, eu lembro que a mãe e a avó falam das comidas típicas, né? Mas tem, o pirogue ainda faz parte, né? Finais de semana, um outro, nas datas mais comemorativas, né, a gente tem o pirogue, né? É produzido também em casa, mas assim, jamais a gente acaba indo comprando, né? Ou às vezes do grupo, ou às vezes já na parte comercial, né, como diz, mas ainda tem, né? Ainda faz parte. Na casa dos quedenses Ivo e Genoefa, o churrasco em família está quase pronto. Enquanto a carne está no fogo, a família aproveita o tempo que espera para conversar e tomar um chimarrão. Na cozinha, o restante do almoço é preparado por ela, com a ajuda da filha e das netas. Um dos pratos do almoço desse domingo é preparado somente em ocasiões especiais, o famoso tortei. O tortei é um prato típico da Itália e uma das especialidades de Genoefa. Pois é, a mesma coisa que as cucas, a gente começou de criança, né? Só que os tortéis era sempre mais a mãe que fazia, porque nós trabalhava, né, na roça, e a mãe que fazia. E a gente só ia e via pronto, para comer mesmo, né? Então, mas depois que eu casei, comecei a fazer eu. Ninguém não tem mais a mãe perto, nunca teve a mãe perto, né? Sempre fez. Daí eu corto o morango, cozinho e ponho escorrer um pouco da água, porque sempre está meio aguada, né? Se ela é bem enxuta, não precisa pôr escorrer a água. E a gente coloca um pouco de pão dourado, coloca bastante queijo, umas colheres de açúcar também para ficar mais doce. Tem gente que gosta salgado, mas eu gosto doce. E depois fazer a massa bem dura, bastante ovos e fechar os pastelzinhos. Porque não é tão difícil, não é tão fácil assim se a gente está sozinha, né? Mas é isso. Depois cozinha, né? Claro, tem que ter água fervendo com um pouco de gordura dentro, para eles não grudar. E colocar quando a água já está fervendo. E a gente coloca, depois deixa meio parado, assim, que fica assim, sem mexer. Eu só molho ela bem na panela, assim, abaixo um pouquinho eles para se molhar. Mas eu não mexo. E depois tirar e colocar numa bacia e colocando uma camada de molho e uma camada de queijo. E não precisa nem fazer mais nada, porque está cozido, tá? Só tem que ter bom tempero, né? Uma coisa bem caprichada. Carne de galinha, frango, sempre o peito do frango, senão... E daí temperos. Tudo que a gente gosta. E o peito do frango é melhor porque ele rende bastante, né? Assim, a gente tem umas camadas assim que a gente põe bastante molho e bastante carne. E uma camada de queijo, fica bom. Porque não é só o que está dentro da massa, é o que está fora também tem que mostrar que é bom, né? Com bastante tempero, bastante carne. Depois de um pouco mais de 6 horas no fogo, finalmente a costela assada pelo seu Ivo e sua família está pronta. Os pratos de acompanhamento também estão prontos. A mesa começa a ganhar mais cores. E felizmente, uma família se senta para se servir. Porque, como disse seu Ivo, essa é a parte mais legal. Eu acho que mais legal quando tem.
quando tem os filhos juntos. Lembrei do teu pai, menino. É. E graças a Deus eu tô, sei lá, saúde eu tenho. Se Deus me ajuda, eu vou longe ainda. Esse é o momento em que vemos uma mesa simples e abundante. Não é só comida, não são só receitas. Não são somente pratos típicos, mas sim uma oportunidade de sentir o sabor de uma história e receber através dele memórias e segredos guardados por gerações de homens e mulheres que estiveram à frente de manter sempre a mesa cheia. Servimos nossos pratos com cada receita, com cada história, e através desse momento e dessa união de sabores, vivemos a nossa cultura e tradição na mesa. Que esses momentos possam perpetuar-se através do tempo e que as receitas de nossos antepassados possam chegar às futuras gerações.